Bem-vindos a mais um episódio do podcast, diretamente aqui do Body on Top, que é o nosso podcast. E agora eu tenho o prazer de entrevistar Dr. Alexandre, que é endócrino cheiroso, lindo e super famoso nesta área, neste mercado, doutor. Tão lindo Obrigado, te muito entrevistar. obrigado, viu, Amando. pelos grandes elogios. Amo de paixão, Aceito, amo obrigado. e confio nesse médico que ele trata a paciente não só da forma de emagrecer, é como um todo, né? Isso que é mais importante. Eu acho que o emagrecimento hoje, Lu, não tem como não ser tratado o paciente na tua totalidade, né? A gente já passou por essa fase, eu acho, onde existia alvos muito definidos. Os alvos hoje são amplos e o paciente precisa ser tratado de uma forma total, sistêmica. Com certeza. Agora, doutor, me fala, o que você achou desse novo formato do BOT? Você já participa há muitos anos. Quero saber o que você achou dessa inovação de não ter aquelas aulas, né, práticas, tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora um talk, né, com uma mesa viva de discussões. O que você achou desse formato? Olha, você sabe que no momento inicial, quando eu recebi a solicitação das aulas e vinha a forma de apresentação, como seria, eu tive uma sensação de um recuo, que eu pensei, que estranho, vai ser difícil ministrar, falar uma informação de uma forma tão ampla e que todos pudessem falar ao mesmo tempo. Então, eu achei que seria ruim. Esquisito. Então, tudo que é novo a gente retrai, né? Lógico. Mas, na prática, existem coisas muito positivas no Sistema Talk, que é a dinâmica, o fato de que as pessoas, os médicos que estão ali, existe uma dinâmica muito rápida e que eu acho que é uma realidade hoje, essa proposta de que mais pessoas falem sobre as suas experiências. E o BOT é um congresso disruptor. Superou a sua expectativa, então, de ser um palestrante ali? Eu gostei da ideia. Eu ainda acho que existe uma barreira de dificuldade para nós que estamos ali como palestrantes, que é a questão de entender que tem várias pessoas para falar e que você tem que saber esse conduzir. Teu tempo, né, de fala ali, porque existe uma dinâmica. Ontem eu vou falar que na minha primeira aula eu tive um pouquinho de dificuldade em relação a entender o tempo da forma que falava. Você está acostumada a ter o teu tempo, que você sobe e fala tudo de uma vez, né? Mas eu achei muito interessante a dinâmica de mais experiências sendo entregues ao mesmo tempo. E você veio falar sobre o quê no BOT esse ano? Esse ano é engraçado porque eu até falei isso com a Solange. Existe sempre uma patologia da vez, existe sempre uma abordagem que é mais ampla, e o ano passado as minhas aulas rodaram em torno de lipedema. Era uma situação que estava à tona, né? Todos queriam saber sobre essa patologia nas vertentes de várias especialidades, e a endocrinologia, claro que ela tem um papel fundamental ali. Né? E esse ano eu acho que não teria como ser diferente. As minhas abordagens, as minhas aulas estão sempre ali em torno do quanto os análogos de GLP-1, as canetas emagrecedoras, elas estão na abordagem em relação à questão estética, a questão da flacidez, a questão da perda da massa muscular, qual é a demanda desse público em relação à ação estética. Aí eu venho com uma outra pergunta, já que você falou sobre essa abordagem multidisciplinar, né? Mas eu acho que também existe agora, com essa proibição que precisa de uma prescrição, então o doutor Alexandre vai prescrever para mim o meu tratamento com uma receita exatamente das canetas que vão ser necessárias para o meu tratamento. Eu não vou precisar exagerar, comprar quantas eu quiser ou menos do que eu preciso. Quando agora o tratamento ele vai estar assistido, creio eu, né? Porque brasileiro ou o mundo sempre arruma um jeito de burlar todas as regras. Mas vamos supor que todos agora vão com o doutor Alexandre ou
com algum tenha uma indicação. Então, quando ele vai, eu vou com você, você não vai só me dar esse tratamento, você também vai me suplementar, você também vai cuidar de outras partes para que talvez essas perdas não sejam tão absurdas. Sim. Eu acho que a tua pergunta ela seria respondida por duas visões. A visão do favorável e a visão do desfavorável em relação aos medicamentos que já são o que a gente chama de tarja vermelha. Eles já deveriam estar numa relação de que o paciente deveria mostrar a receita para a compra dos medicamentos. O medicamento está registrado nesse lugar, Tá. mas no Brasil não seguia muito essa ação, porque o farmacêutico não precisava reter a receita. Então, os pacientes poderiam entrar na farmácia, comprar mesmo sem mostrar uma receita, mesmo que estivesse já dentro da classificação de medicamentos com verificação de receita prévia. O que mudou foi o fato de que a Anvisa coloca o medicamento agora numa classe em que o prescritor, ele precisa prescrever uma receita com 2 vias, ela precisa realmente uma via ficar na farmácia para que ela vá para a vigilância sanitária. Então, a abordagem de comprar vai ser maior. Tá. Né? E nessa classificação exclusivamente dos análogos de GLP-1, GLP-1/GIP, a receita ela vale para 3 meses. Então, o paciente com essa receita, ele tem um tempo de 3 meses para comprar medicamentos. Ele pode comprar no mês, no outro mês e no outro mês. Né? E depois disso, ele vai, passando os 3 meses, aquela receita perde validade. Então, o paciente que comprava medicamento sem a ação do médico, sem o acompanhamento médico, ele fazia somente a abordagem do medicamento e não tinha a ação em avaliar o quanto ele precisava receber de índice de proteína, os suplementos, as mudanças em relação ao emagrecimento. Ele precisava repor índice de ferro, de zinco, de vitamina B12, durante o emagrecimento dele, quanto ele está perdendo de densidade muscular. Então, existem abordagens que são necessárias, até mesmo para saber se o paciente tem indicação do uso do medicamento, porque ele tem prescrição, a ação de bula. Pode ter risco, que né? Que as pessoas não estão pensando nisso, né? Nessa vertente eu acho que ajudou, mas aquele paciente que já fazia o acompanhamento comigo, né, com os profissionais, e ele leva a ação de forma correta, muitas vezes esse paciente ele não volta imediatamente numa consulta, ele está ali, aconteceu alguma coisa, e ele seguia com o medicamento, mas mantendo a abordagem com a gente. Para esse paciente é mais difícil, porque às vezes ele interrompe o tratamento de uma semana para outra, 2, 3, porque ele não consegue vir buscar a bendita da receita. Então tem duas visões aí. Tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Mas era necessário. Porque tava um boom absurdo, né? Rede social só se fala nisso em lipedema. É impressionante como agora o lipedema parece que é uma nova doença, mas ela já existe há muitos anos, tempo, né? Eu acho que a questão do lipedema é uma doença que não se falava, não se gerava ciência o suficiente para que a gente tivesse mais conhecimento, embasamento e tratamentos. A gente está num lugar ainda onde estão formando visões sobre essa patologia. A nossa literatura ainda é muito pobre perto de uma doença que tem tantos anos e que aborda tantas mulheres no mundo, no Brasil e no mundo, mas a gente sai de um lugar onde antes não se falava e negligenciava o lipedema, achava que tudo era celulite ou obesidade, e vai para um lugar onde hoje tudo é lipedema. Né? Também é 880, né? Um grande número de pacientes que chegam se autodiagnosticando ou com diagnósticos de outros profissionais, onde a nossa ação ali realmente esse paciente ele fecha critérios para o diagnóstico de lipedema e muitos não fecham. E como é que você está lidando com esses casos dentro do seu consultório?
De lipedema? De lipedema. A abordagem hoje realmente é o diagnóstico. É a nossa dificuldade ainda de diagnosticar esses pacientes de forma correta e a partir de um diagnóstico correto, a gente abordar uma terapêutica a longo prazo. É uma doença inflamatória e que ela necessita mudança do estilo de vida. O paciente, ele precisa receber o aporte emocional, medicamentoso, mas ele também precisa entender que ele tem que tomar a demanda da mudança da ação do dia a dia dele, da qualidade de vida, porque se eu não consigo melhorar o processo inflamatório do corpo desse paciente, não vai ter terapia nenhuma que vai melhorar o efeito da doença. Aí vai ter que partir para uma plástica, né? Para fazer uma lipo. A cirurgia, a gente escuta isso, eu escutei isso muito ontem do cirurgião o Fábio Kamamoto, que é a nossa referência, né? Tem uma ONG linda, né? E o Kamamoto mostra muito isso, que assim, não existe cirurgia que resolva o lipedema só pelo processo cirúrgico. O paciente tem que mudar as questões inflamatórias. Como qualquer lipo, né? Não adianta fazer a lipo e continuar comendo que nem uma louca, né? Não vai resolver só pela cirurgia. E nem todo paciente de lipedema é cirúrgico. É cirúrgico. E aí, por exemplo, antes da gente encerrar, eu vejo hoje a Yasmin Brunet, que estava lá no Big Brother sendo taxada, e aí quando ela saiu, ela consultaram, né, chamaram ela, falaram, viu, você tem lipedema, e ela não sabia que ela tinha lipedema, e ela começou o tratamento, e hoje ela tá com um corpo, que agora estão chamando ela de anoréxica, né, então é 880, a internet ela é muito cruel, né, ou ela tá gorda, tá feia, desproporcional, aí agora, porque tá muito magra. Existe muito isso? Eu acho que como uma figura pública, eles não têm como fugir muito dessa situação. Uma pessoa que tem uma relação de mídia, de fama, ela vai estar sempre dentro de um alvo de alguma coisa. Mas você acha que quem vê do lipedema não vai querer ficar com o mesmo corpo que ela? Então, mas aí entra a questão de que são informações difundidas por mídia. E é necessário que a pessoa, o paciente, a mulher que tem o lipedema, que ela entenda que os corpos são diferentes. A gente não é uma padronização. Os tratamentos não devem padronizar a mesma ação para todo mundo. Ali, possivelmente, né, o caso da Yasmin, eu desconheço como que foi a abordagem, mas o processo de inflamação, se ela realmente foi diagnosticada, se ela foi conduzida a induzir uma desinflamação e com tratamentos medicamentosos e estéticos, existe uma diminuição de volume que em muitas pacientes é realmente gritante. Nossa, parece, né? Que ela não tem lipedema. E que talvez essa pessoa pública, ela vale muito para a questão da mídia, para mostrar que é possível se tratar. Mas para se tratar, eu tenho que realmente aderir às mudanças que são necessárias para meu tratamento. Poucas, né? Não, o paciente precisa entender que é uma doença crônica, ela sempre vai estar lá. O gene, as ações que induzem a formação do tecido altamente inflamado, ele está lá. Então, se eu consigo melhorar meu estilo de vida, minha alimentação, atividade física, meu processo de sono e vigia, vida, né, doutor? Eu melhoro. E cada vez que eu soltar tudo isso, eu vou piorar. Exatamente. Maravilhoso. Obrigado pelo convite, amei você adorei. Aqui. Bom saber que você esteve também nessa roda viva do Body on Top, trazendo um pouco da sua expertise e discutindo, entre outros médicos, outros especialistas, a importância, então, de uma vida ativa e saudável, que eu acho que isso é o mais importante, né? É isso aí. Obrigado. Obrigada a você. Tem alguma mensagem para passar para o nosso público? Olha, por mais que nós estejamos numa época em que as evidências dos medicamentos análogos de GLP-1, as canetas, elas estejam formigando ali, né, borbulhando, por uma questão natural de mídia, a gente tem que lembrar que esses medicamentos, eles têm uma ação muito importante para o tratamento do paciente diabético. Eu não posso colocar esses medicamentos em lugares de erro. Demorou-se muito para a indústria trazer medicamentos com
qualidade, com segurança cardiovascular e com efeitos tão positivos quanto esses. O que a gente precisa agora é melhorar as prescrições, para quem, como, né? E tirar um pouco dessa coisa meio momentânea dos medicamentos, mas eles são medicamentos com muito estudo, muita ação científica e com muitas indicações para vários pacientes. Médicos, estudem. Para sempre. É isso. Muito obrigada por você que assistiu mais um episódio e a gente se encontra.